bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Profissional da Casa. Meu nome é Marcos Almeida. Hoje estamos aqui trazendo um tema totalmente diferente. Vou iniciar aqui um curso de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Então, para você aí que não tem conhecimento ou que deseja revisar alguma matéria a respeito de desenho técnico, bom, eu vou iniciar, como correto, o curso do zero mesmo, para quem não tem conhecimento algum. Mas eu creio aí que pode trazer algum conhecimento para você que está aí há algum tempo, talvez esqueceu aí alguma coisa aí, quer relembrar, fazer uma reciclagem, né? Mas o propósito é esse. O propósito é fazer o canal crescer e agregar aí conhecimento maior ao nosso dia a dia. Isso aqui vai somar aí, independente da profissão que você tem na área da mecânica, seja você um programador CNC, você é um torneiro mecânico, um fresador, madrilhador, você trabalha com serralheria ou trabalha com caldeiraria. Então eu acredito que pode somar bastante com você. E você que é traçador também, nós vamos utilizar aqui algumas técnicas aqui de traçagem do desenho técnico mecânico que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Então eu creio que vai ser proveitoso aí, vamos dizer assim. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira aula. Primeiro, vamos aos materiais que vai ser necessário para nós realizarmos esse curso. Então, nessa primeira aula aqui, você vai ter tempo aí de já adquirir aí para você que tem interesse de realmente aprender. Então, desenho técnico não é só olhar, tem que botar a mão na massa mesmo, treinar bastante para ficar fera. Seja para você realizar um esboço aí na mão mesmo, sem o uso aí de instrumentos, ou fazer um desenho técnico mecânico mesmo, com o uso de instrumentos, ou já te dá toda uma base total para você fazer algum software de CAD, como por exemplo AutoCAD, SolidWorks, por exemplo, algum desses aí. Bom, então vamos aqui, ó, material necessário. Primeiro, para mim, é o mais importante, talvez você fale assim, logo ele, o compasso, o mais importante, não, eu prefiro a régua e tal, mas esse aqui é o instrumento que vai garantir a precisão total do seu desenho, beleza? Depois aqui no decorrer da aula eu vou provar para vocês isso aqui, tá? Então, compasso, nesse caso que eu estou mostrando o meu aqui, que é um compasso para professor, mas para quadro branco, mas aí você vai comprar conforme as suas necessidades, conforme a sua condição monetária, uma livraria aí, como a leitura aí, vende, qualquer livraria você pode comprar. Não precisa de comprar o mais caro, mas também não compra muito ruim também, precisa passar raiva. Então, beleza. Então, o compasso é o primeiro. Uma régua quase o tamanho do meu quadro, vocês viram o tamanho do quadro que eu tenho, mas eu pretendo trocar ele, comprar um quadro maior, Ainda não tem uma monetização aí no canal, embora já está começando a passar as propagandas, mas ainda não recebi nada do YouTube, mas eu vou me esforçar para comprar um quadro maior, beleza? Então, uma régua, de preferência as réguas transparentes. Ela fica muito mais fácil aí para você desenhar, para vocês realizar seus desenhos, seus esboços, seus exercícios do dia a dia. Então, uma régua transparente e um compasso. E também um jogo de esquadros triangulares, beleza? Bom, esse aí é o nosso material básico para quem deseja dominar aí o desenho técnico. E, na minha opinião, o desenho técnico é uma das matérias básicas, seja da usinagem, da soldagem, não adianta. A melhor forma de comunicação que existe é através do desenho. Parece ser idiota, vamos dizer assim. Mas quando alguma pessoa tem alguma dúvida ou não consegue descrever da melhor forma possível, através de um texto, ou falar, apresentar aí uma questão, algo para se fazer, uma produção do dia a dia, muitas vezes a pessoa, quando vai dar algum exemplo, ela fala assim, você quer que eu desenhe? Por quê? Justamente por isso mesmo, porque o desenho técnico traz clareza, ou seja, o objetivo dele é ser simples, não é ser um desenho difícil, ele tem que ser fácil de ser interpretado. Então nós vamos aprender essas técnicas do dia a dia para a gente aplicar aí no nosso dia a dia, independente de qual área que nós atuamos. Então, se você é de outra área também quer aprender, hoje nós estamos vendo num tempo difícil, de crise, então quanto maior conhecimento, melhor. Beleza? Então vamos aqui, ó. Parte do básico mesmo. Vamos começar aqui então.
para leitura e interpretação do desenho técnico. Primeiro passo, a gente tem que saber qual que é o nome aí de cada elemento que nós utilizamos, das formas geométricas. Tá? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a reta, né? Então, uma reta, ela não possui início nem fim. Ela é usada para descrever plano, por exemplo, o plano cartesiano que nós utilizamos aí na programação CNC. Ou seja, ela não tem início nem fim. Então, essa é a nossa reta. Beleza? A reta ela é formada por uma sucessão de vários pontos, né? Então, vamos aqui, ó. Nós escrevemos aqui a nossa reta. Quando você vai escrever como que ela é, o nome dela, você escreve com letra minúscula do alfabeto. Beleza? Então, a semirreta. Semirreta nada mais do que você determinar um ponto na sua reta. O que isso significa? Que ela vai possuir uma origem, mas não vai ter um fim. Ou seja, você determina um ponto inicial para ela, independente de qual sentido que ela esteja. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. O mais usual nosso aqui, que é você ter um segmento de reta. O que significa isso? Um segmento de reta, ele possui um início e um fim, ou seja, você determina uma extremidade para a sua reta, ou seja, você determina o início e o fim da sua linha, vamos dizer assim. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma reta e nós determinamos aqui um ponto C e um ponto D. Nesse caso aqui, ó, o ponto C e o ponto D é chamado de extremidade. Gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento aqui, ó. Até mesmo para a programação CNC, você determina os pontos para você realizar as suas coordenadas cartesianas. Beleza, gente? Então vamos focar bastante nisso aqui, isso é muito importante. Para você que está aprendendo agora, se você quiser anotar, é bom, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um exemplo de um segmento de reta. Ou seja, nós determinamos um ponto inicial e um ponto final para a nossa linha ou para o nosso segmento de reta. Beleza? Aqui nós temos aqui um exemplo aqui de ponto. O ponto, gente, ele é a figura geométrica mais simples. Por quê? Porque ela não possui comprimento, ou seja, ela não possui dimensão, não possui largura e nem altura. Então, o ponto é simplesmente uma marca. Ele pode ser encontrado ou determinado pela extremidade de uma linha ou de um segmento de reta. Ele pode ser determinado pelo cruzamento de linhas, como por exemplo aqui, ó, nós temos aqui o cruzamento A, temos esse cruzamento B aqui, ó, temos as extremidades de linha, temos também aqui ponto de tangência. Então, essas figuras aqui são as mais utilizadas e a partir desses pontos e das nossas retas, nós desenhamos aí qualquer desenho, né? Simplesmente nós vamos saber como desenhar e como utilizar os instrumentos. Então, você que está aí, não tem conhecimento, desenho técnico não é um bicho de 7 cabeças, quando é aprendido em sequência, numa sequência correta. Então, essa é a primeira aula simples, estou apresentando aqui os materiais que você deve utilizar, fazer o uso, né? Comprar se você não tiver, beleza? Pode comprar aquele simples mesmo, aquela régua lá de 30 centímetros, né? Como muito conhece, né? De 300 milímetros, beleza? Compra aí um jogo de esquadro. Eu creio que mais ou menos aí em torno de uns 20 reais aí você compra. 20, 25 reais você consegue comprar todos os materiais. Sem contar, é lógico, né, que você compre um lápis e borracha. Eu acredito que todo mundo já tenha isso, beleza? Então, caneta não é necessário para você utilizar aí no desenho técnico. Tranquilo? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Simples, mas é uma videoaula introdutória aí do desenho técnico. E na próxima videoaula, você vai aprender a utilizar o compasso. Então, nós vamos dar algum exemplo aí de como traçar uma perpendicular de uma reta sem utilizar uma régua, sem utilizar um esquadro para fazer um ângulo de 90 graus. Lembrando que você que é traçador
que é caldeireiro ou serralheiro, precisa de fazer um corte, nós vamos aprender em conjunto o desenho técnico e as regras de traçagem e as técnicas de traçagem para uso no dia a dia, beleza? Então, você é marceneiro, serralheiro, quer aprender? Nós vamos ensinar umas técnicas bacanas aí para você utilizar no dia a dia, beleza? Bom, pessoal, essa videoaula de hoje é simples e curta, rápida, mas já apresentamos, espero que para a próxima aula aí vocês já tenham os instrumentos necessários. Então, a proposta é essa aí. O desafio está com vocês, então para vocês que acreditam aí no meu trabalho, que têm acompanhado as aulas de CNC, eu peço aí a sua credibilidade aí para desenho técnico. Então, desafio lançado, espero vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.